Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Nossa segunda meditação da série Evangelhos será em Lucas. O escritor que dá nome ao Evangelho era um gentil convertido ao cristianismo, cuja profissão era médico. Lucas escreveu seu livro de Cesareia entre os anos 64 a 70 e demonstra a universalidade do Evangelho. Ele é para todas as pessoas, de todos os lugares, povos, línguas, tribos e nações e classes sociais. Lucas escreve o seu livro e dedica-o a um amigo chamado Teófilo. Veja os primeiros 4 versículos do capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Diferente de Mateus, que mostra a realeza de Jesus, Lucas destaca o sacerdócio de Cristo. Isto fica evidente na sequência do texto, quando ele fala de Zacarias e de Isabel e registra o anúncio do nascimento de João Batista, verso 5 em diante. Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia à parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de tanto que se demorava no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Nesta passagem fazemos os seguintes destaques. Primeiro, a precisão histórica dos acontecimentos, conforme verso 5. Segundo, Zacarias e Isabel eram servos fiéis e dedicados a Deus.
mas não tinham filhos. Eram idosos, Isabel estéril, porém oravam e desejavam muito ter um filho. Terceiro, quando Zacarias oficiava no santuário, ele teve uma visão. Nela, o anjo Gabriel anunciou que as suas orações foram ouvidas e Isabel teria um filho, e ele se chamaria João. Nele se cumpriria a profecia de Malaquias. João seria o precursor do Messias. Zacarias, por ter duvidado do anjo, ficou mudo até que a criança nascesse. Quinto, quando ele saiu do santuário, as pessoas estavam perplexas, imaginando que algo extraordinário havia acontecido. E aconteceu mesmo. Deus realizaria um milagre. Sexto, Isabel ficou extremamente alegre, porque daí em diante toda a sua humilhação e vergonha por não gerar filhos iriam embora. Deus anulou o seu opróbrio perante os homens. No verso 26 ao 38, Lucas também registra o anúncio do nascimento de outra criança, de Jesus, a Maria. Versos 26 em diante. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Neste anúncio observamos, em primeiro lugar, que o mesmo anjo que deu a notícia a Zacarias deu também a notícia a Maria, o anjo Gabriel. Segundo, que da mesma forma, com um milagre aconteceria na casa de Isabel, um milagre aconteceria com Maria. A primeira era estéril, a segunda virgem, porém ambas gerariam um filho. Terceiro, Maria foi escolhida por vontade de Deus para ser a mãe de Jesus. Através do seu ventre, Deus se faria carne e habitaria entre nós. Em quarto, Maria não duvidou da palavra do anjo, apenas creu nele. Perguntou como se daria isto. O anjo lhe explicou, e ela humildemente se sujeitou ao plano divino, dizendo: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Queridos, esta é a disposição que Deus espera que os servos tenham: sujeição, obediência. Deus ouve as nossas orações e responde cumprindo a sua vontade. Para Ele não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Creia nele, espera por Ele. Se Ele quiser, tudo pode acontecer na sua vida e na sua família. Que Deus te abençoe. Fique conosco para as próximas meditações.